Hoje você vai conhecer a Suazilândia, oficialmente conhecida como Reino de Eswatini, um país cheio de surpresas e curiosidades fascinantes, animais únicos que habitam suas reservas naturais, paisagens de tirar o fôlego, onde as tradições permitem que um homem tenha mais de uma esposa, onde a maior autoridade do país tem mais de 10 mulheres. Mas será que é tão simples assim ter várias esposas? A verdade vai te surpreender. Fique até o final para conhecer a incrível história de uma jovem corajosa que recusou a ordem de se casar com o rei e teve sua vida transformada para sempre. Primeiro, vamos entender onde fica esse lugar fascinante. Eswatini é um pequeno país localizado na região sul da África. Ele faz fronteira com dois gigantes, a África do Sul, ao oeste e sul, e Moçambique, ao leste. Essa posição geográfica estratégica oferece ao país paisagens variadas, desde montanhas e vales até savanas e florestas. Apesar de ser um dos menores países do continente, com uma área de aproximadamente 17 mil quilômetros quadrados, Eswatini se destaca pela sua biodiversidade e cultura rica. Com uma população de aproximadamente 1,2 milhão de habitantes, Eswatini tem a maioria de sua população composta por mulheres, tornando-o um dos países menos populosos da África. A maioria dos cidadãos fala a língua nacional, o Siswati, e o inglês é usado em contextos oficiais e educacionais. Agora vai aí uma curiosidade que talvez você não saiba. Quando um homem ou uma mulher tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo, isso é chamado de poligamia. Essa prática pode variar entre culturas, sendo mais comum em algumas partes da África, do Oriente Médio e da Ásia. Comenta aí se você acha essa cultura interessante ou teria vontade de aderir. Daqui a pouco, você vai descobrir o que é necessário para seguir essa tradição. O rei Mswati III, monarca de Eswatini, está no poder há 38 anos e 9 meses, desde sua coroação em 25 de abril de 1986. Ele assumiu o trono aos 18 anos, sucedendo seu pai, e se tornou um dos monarcas mais jovens do mundo na época. Ele é conhecido mundialmente por sua prática de poligamia. Atualmente ele tem 15 esposas, e não se espantem, pois seu pai, o rei Sobhuza II, teve mais de 120 esposas e cerca de 210 filhos. Recentemente, surgiram notícias de que ele planeja se casar com Nomcebo Zuma, filha do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, o que elevaria o número de esposas para 16. Um evento cultural significativo conhecido como Umhlanga, ou a Dança das Virgens, ou é uma tradição cultural de Eswatini, onde jovens mulheres dançam seminuas, vestindo trajes tradicionais, em homenagem à pureza e aos valores culturais do país. O evento simboliza força e vitalidade, sendo realizado anualmente em frente ao rei. Além de sua importância cultural, a Umhlanga também tem um papel de conscientização sobre saúde, especialmente em relação à prevenção da AIDS, dada a alta taxa de HIV em Eswatini. Durante a celebração, o rei pode escolher novas esposas entre as dançarinas, refletindo a tradição poligâmica da monarquia. No entanto, em 2013, uma jovem chamada Tintswalo Ngobeni recusou o pedido do rei Mswati III para se tornar sua 14ª esposa. Aos 15 anos, ela fugiu de Eswatini e buscou asilo político na Inglaterra, temendo pela sua liberdade e segurança. Ela vive com medo de ser forçada a retornar ao país, onde enfrentaria prisão ou represálias severas. Se ela voltar, provavelmente será presa, ou algo pior pode acontecer. Ela também relatou que forças de segurança de Eswatini supostamente estão na Inglaterra para pressioná-la ou tentar repatriá-la à força. Essa recusa chamou a atenção internacional, trazendo à tona as tensões entre as tradições da monarquia poligâmica e os direitos individuais, além de levantar questões sobre a liberdade das esposas reais. Será que o rei já superou essa situação?
Ou realmente ele não aceitou até hoje? Comente sua opinião. Outro fato polêmico envolvendo o rei foi o escândalo com uma de suas esposas, que foi flagrada tendo um caso com um alto funcionário do governo em um hotel de luxo pertencente ao monarca. Os dois foram presos, e tanto o funcionário quanto a esposa podem enfrentar pena de morte. Agora você vai saber os requisitos necessários para ter mais de uma esposa. Mas antes, se você é uma pessoa que gosta de curiosidades e histórias fascinantes, se inscreva no nosso canal e aproveita para deixar o like no vídeo. Um homem que decide ter várias esposas precisa ser capaz de prover para todas elas de maneira equitativa. Ele depende de estabilidade financeira e emocional. Cada esposa geralmente vive em uma casa separada, e o marido é responsável por atender às necessidades de todas, incluindo o bem-estar dos filhos. No entanto, manter essa estrutura exige um equilíbrio delicado. Além de atender às necessidades materiais, espera-se que o homem seja um parceiro presente e satisfatório para cada esposa. Se ele não for capaz de oferecer atenção, cuidado emocional ou mesmo satisfação íntima a todas, isso pode gerar insatisfação e conflitos dentro da família. Em casos extremos, isso pode levar à separação ou ao enfraquecimento do respeito que as esposas têm pelo marido. O que você pensa? Será que um homem com 5 ou mais esposas consegue agradar todas elas? Queremos saber sua opinião. Os filhos em famílias com múltiplas esposas têm um papel central. Eles são vistos como o futuro da família, e sua educação e bem-estar dependem da capacidade do pai de garantir recursos. Nas dinâmicas familiares, é comum que os filhos de diferentes esposas convivam juntos, embora possam surgir hierarquias baseadas na ordem de casamento das mães. As uniões múltiplas, embora tradicionais, enfrentam desafios em um mundo cada vez mais moderno. A pressão financeira é um dos maiores obstáculos, já que sustentar várias famílias requer recursos consideráveis. Além disso, a alta taxa de infecção por HIV/AIDS em Eswatini levanta preocupações de saúde pública, especialmente em lares com parceiros múltiplos. Adicionalmente, a sociedade Swazi está mudando. Mulheres jovens e educadas começam a questionar o papel dessas uniões, buscando maior igualdade em suas relações. Apesar disso, a prática ainda é amplamente respeitada, especialmente em áreas rurais, e celebrada em eventos culturais importantes, como o Festival Umhlanga. Se você pensa em visitar Eswatini, saiba que este pequeno país tem muito a oferecer aos viajantes. Além de sua rica cultura e tradições fascinantes, Eswatini é um paraíso para os amantes da natureza. O país abriga uma impressionante variedade de animais selvagens, que podem ser encontrados em suas reservas naturais bem conservadas. Você terá a chance de ver de perto espécies como rinocerontes negros, elefantes, zebras e girafas, além de uma enorme diversidade de aves, que fazem de Eswatini um destino privilegiado para observadores de pássaros. O Parque Nacional Halani Royal, por exemplo, é um dos melhores lugares para um safari e oferece uma experiência inesquecível. E não é só isso. Uma das grandes vantagens de explorar Eswatini é a excelente infraestrutura de estradas. O país é conhecido por ter algumas das melhores rodovias da região, o que torna a viagem não só segura, mas também muito agradável. Seja dirigindo pelas montanhas cênicas, vales exuberantes ou vastas savanas, você terá uma viagem tranquila e cheia de paisagens incríveis para admirar. Então, se você está planejando sua próxima aventura, inclua Eswatini na lista. Prepare-se para se encantar com a fauna, a beleza natural e a facilidade de explorar este país fascinante. E se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like como forma de agradecimento se ainda não fez isso. Escolha um desses vídeos sobre esses países que vivem uma realidade caótica, difícil de acreditar, onde ter 2 refeições por dia é um luxo para poucos. Obrigado pela presença. Até o próximo vídeo.